um pecador se converte? A Bíblia diz que os céus se alegram mais por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E quando esse pecador se torna um dos maiores santos que a igreja já conheceu? Hoje nós falamos de Agostinho de Hipona, ou, para todos nós mais íntimos, Santo Agostinho. Após a vinheta, não sai daí, porque você vai gostar do vídeo de hoje. Eu tenho certeza que a história de Santo Agostinho vai inspirar você. Agostinho nasceu em 354 depois de Cristo em Tagaste. Educado na fé por sua mãe, Santa Mônica, cuja memória nós mencionamos ontem, relembramos ontem, não é? Sem dúvida é um dos maiores nomes da igreja, tá? Então, nós estamos falando de um doutor da igreja, né? Alguém que realmente fez e deixou obras que até hoje alimentam a fé e o intelecto dos cristãos. Um autor africano, né? Como eu disse, nasceu em Tagaste, África, educado aos pés de sua mãe, Santa Mônica, uma santa, não é? Isso aqui também é um lembrete, né? Santa Mônica, que é a padroeira das mães cristãs, para você que é mãe, avó, onde se diz que é mãe 2 vezes, nunca desistir de rezar pelos seus filhos, né? Santa Mônica conseguiu ganhar Santo Agostinho para Cristo. Alguém que parecia com a vida totalmente perdida, um depravado, alguém que preferiu inicialmente os prazeres mundanos, e tornou-se um dos maiores santos da igreja. Isso realmente é impactante. O que falar de Santa Mônica, né? Santa Mônica, mulher de fé incansável, ela sonhava ver o filho entregue a Deus. Mas Santo Agostinho, né, ele trilhou outro caminho. Inteligente, carismático, apaixonado pela vida, homem forte de retórica. Ele mergulhou nos prazeres e nas amizades e também na busca pelo conhecimento. Como eu disse, um mestre da retórica. Ele amava o teatro, as paixões humanas, alguém que tinha uma sede e talvez não entendesse que a fonte que ele precisava não é aquela fonte que os livros, mulheres ou outras coisas podiam lhe dar. Tinha um talento brilhante, mas nada saciava o vazio da sua alma inquieta. Em Cartagena, ele apaixonou-se por uma jovem e teve um filho com ela, Adeodato, né? Uma concubina, dizem os escritores, aqueles que entendem Santo Agostinho. Então ele viveu com essa mulher, né, concubinato ali, teve um filho com ela. Apesar das responsabilidades, Santo Agostinho, né, ainda não santo, é claro, ele continuava insatisfeito, né? Ele seguia com essa inquietude de alma. Um homem que era, sem dúvida, apaixonado pelo viver. A leitura de Hortêncio, de Cícero, despertou nele o desejo de sabedoria e verdade. Buscou respostas no maniqueísmo, abriu escolas em Tagaste, Cartagena, mudou-se para Roma e Milão, alcançando prestígio como professor de retórica. Mas quanto mais conquistava, quanto mais notoriedade ele tinha, mais sentia que sua sede interior não era saciada. Em Milão, ele conheceu outro santo. Olha quantos santos cruzam a vida de uma pessoa, né? A primeira é sua mãe, nunca se esqueçam disso, tá? Mas em Milão ele conheceu um santo, Santo Ambrósio. Seus sermões ricos em sabedoria tocaram fundo
daquele coração. E Agostinho sentiu-se, né, movido. Mônica, fiel e paciente, rezava dia e noite por seu filho, acreditando que Deus o resgataria. Entre lágrimas e lutas interiores, Agostinho sentiu o peso do chamado divino, mas também a força das tentações. Filosofia e prazeres atraíam a mente e o coração do jovem Agostinho, mas a graça começava a vencer a sua resistência. E não é assim na vida de muitos jovens, talvez você que esteja ouvindo isso. O intuito da gente fazer esse vídeo hoje é mostrar que ninguém é tão pecador que consiga ficar longe da graça de Deus. Ninguém vai tão longe, tão distante, que consiga escapar das mãos do Senhor ou da oração de uma mãe. O lugar mais distante do mundo não é suficiente para separar a oração da sua mãe. E isso é fundamental. Em 386, dilacerado, angustiado com a vida que tinha, ouviu uma voz: pega e lê. E aqui nós temos Santo Agostinho tendo contato com as Sagradas Escrituras. Ele naquele espaço de meditação, de estudos, ele abre a carta aos Romanos e lê a seguinte frase: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E ali a sua vida mudou. Em 387, mais ou menos, foi batizado por Santo Ambrósio. Pouco depois, perdeu sua mãe em Hóstia, mas já convertido. Já era um novo homem. Ou seja, a sua mãe pôde ter essa alegria do filho dela ter se convertido. E ele, pelo menos, já nesse momento final da vida da mãe dele, dá essa alegria para ela também. De volta à África, ele fundou algumas comunidades. Tornou-se sacerdote, depois bispo de Hipona. Deixou obras eternas como as Confissões, a Cidade de Deus, vários escritos sobre a graça de Deus. A sua história, no entanto, além dessa intelectualidade, né, como eu falei, ele é um doutor da igreja, ela prova o seguinte: só em Deus o coração humano encontra repouso. Né? E não importa o tempo, né? O próprio Santo Agostinho fala em relação a esse encontro, né? Tarde te amei. Essa beleza, esse amor por Cristo. O que acontece quando um pecador, quando alguém depravado, quando alguém mundano, quando alguém envolto às paixões se entrega? O seu coração arde em chamas. E ele sabe que apenas em Cristo existe a fonte que sacia para a vida eterna. Santo Agostinho é uma figura ímpar. E é engraçado porque já na faculdade, outros círculos de estudo, Santo Agostinho é quase que uma unanimidade entre ateus, cristãos. Fale-se o que quiser falar, mas reconheça-se a importância de Santo Agostinho, seja para a filosofia ou para a teologia. E geralmente o que acaba unindo os dois, né? Santo Agostinho faz essa ponte também. É claro que, repito, o caminho mais lindo que a história de vida de Santo Agostinho nos mostra é o pecador, quando realmente decidido, ele pode e encontra a verdade em Cristo. Tarde ou cedo,
Se o coração queima por Jesus, não há vida que não seja transformada. E essa é a lição que nós tiramos hoje da vida de Santo Agostinho. Um homem ímpar e que nos mostra que nunca é tarde para nos livrarmos dos nossos vícios e recorrermos a Deus. E que não importa a distância, nada nos separa da oração de uma mãe. Que Santo Agostinho possa rogar por nós. Que Santa Mônica possa rogar por nós. E que venhamos a nos converter dos nossos muitos e graves pecados. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Tchau, tchau. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.